Lição 11. Andem em amor. Introdução. A primeira grande descoberta que fazemos ao entrarmos no reino de Deus relaciona-se ao amor dele por nós. Amor que ele escolheu demonstrar por meio da doação de seu filho na cruz. João 3,16. Essa descoberta é o mais poderoso remédio para a alma humana carregada de traumas, culpa, conflito existenciais e interpessoais. O contato com esse amor incomparável enche o novo crente de confiança viva, uma vez que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, 1 João 4,18. Nem mesmo o juízo de Deus sobre o pecado da humanidade pode imprimir medo naquele que é aperfeiçoado no amor. João capítulo 4, verso 17. E foi reconhecido no céu como Filho de Deus. 1 João 3,1. A segunda grande descoberta com a qual o reino de Deus nos brinda diz respeito à finalidade do amor de Deus em nós. As Escrituras dizem: nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar nossa vida pelos irmãos, 1 João 3,16. Ele decidiu tocar uns através de outros com o seu amor, nos dando assim uma nova dimensão da vida que devemos viver daqui para frente. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Essas duas grandes descobertas nos capacita a posicionar corretamente o nosso coração no amor multifocal a Deus e ao próximo. Marcos 12, verso 28 ao 31. As duas provas principais que eu amo a Deus. Eu irei obedecê-lo em tudo. João 14,15, 1 João 2,4. Mesmo quando o meu coração enganoso não permitir para fazer algo que é da vontade dele, pois devo agir pela fé e não segundo os meus sentimentos. Devo seguir o exemplo do mestre que, diante de tamanha agonia, desconsiderou a sua própria vontade e escolheu fazer a vontade do Pai. Mateus 26, versos 38 e 39. Se você ou eu não obedecermos em tudo, estaremos demonstrando falta de amor para com Deus, que nos amou sem reserva e ainda nos ama intensamente. Eu irei em tudo amar os meus irmãos como Cristo me ama. João 13,34. Não posso dizer que amo a Deus se ainda odeio ou tenho alguma reserva contra alguém. E escapar de ser transpassado pela espada de dois gumes, Hebreus 4,12. Preciso saber que o meu relacionamento com o Espírito Santo exige uma postura correta nos meus relacionamentos com as pessoas à minha volta. Conforme está escrito em Efésios 4,30 e Efésios 5,2. Preciso estar sempre consciente de que, se não fosse por Cristo, jamais teria recebido perdão. E que ninguém pecará contra mim mais do que pequei contra Deus. Portanto, se alguém me maltratar ou criticar, sujar o meu nome diante dos outros por meio de difamação infundada, eu preciso estar pronto para perdoá-lo como Cristo me perdoou, Efésios 4,32, e confiar os resultados a Deus. 6 provas principais do meu amor ao próximo. É preciso ter a atitude certa quando ele falhar comigo, estar pronto a perdoar em tudo, ainda que seja 70 vezes 7, e ainda orar por ele independentemente do que lhe tenha feito. Preciso servi-lo com generosidade, Mateus 5,41. Tenho que visitá-lo com misericórdia, Mateus 10, 7 e 8. Você e eu fomos enviados para curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, expelir demônios, etc. Assim como Abraão precisou selecionar 318 homens nascidos em sua casa para resgatar seu sobrinho da mão dos reis malignos, Gênesis 14,
12 ao 20, Deus nos escolheu para arrancar os cativos das garras de Satanás. Tenho que respeitá-los em tudo, Êxodo 20, 17. Preciso andar na luz com ele, 1 João 1, 7. Preciso estar disposto a desejar o melhor possível para ele, João 3 e 30. Tenho que considerá-lo superior a mim mesmo, Filipenses 2 e 3. Preciso crescer pessoalmente em todas as áreas por causa dele para servi-lo melhor, Lucas 17, 19. As duas maneiras práticas de perdoar e amar ao próximo. Perdoar tudo pela fé. Devo ter em mente que quando alguém me maltratar ou pecar contra mim, preciso perdoar, mesmo se não tiver vontade de fazer isso. Perdoar pela fé é tomar a iniciativa de abrir mão da mágoa que a atitude do outro gerou em mim, crendo que a cura virá em seguida. Perdoar pela fé não é esperar que a mágoa saia sozinha, mas é removê-la do meu coração, 2 Coríntios 5 e 7. Depois de perdoá-lo, não posso evitar o contato com o ofensor e nem ficar sem falar com ele. Jamais posso aceitar acumular relacionamento corrompido no meu currículo cristão. Assim como Deus que perdoa e esquece em seguida, Hebreus 8 e 12. Preciso decidir tratar bem a pessoa e falar com ela como se nada tivesse acontecido. Amar incondicionalmente pela fé. Em certos casos, perdoamos pela fé, mas ainda assim não conseguimos sentir amor pela pessoa. No princípio, pode não ser fácil e é preciso firmar na palavra. Andamos por fé e não pelo que vemos, 2 Coríntios 5 e 7. Amar pela fé não é fingir que amamos, nem ainda uma forma sofisticada de hipocrisia, mas uma disciplina espiritual de fazer o que é certo ao invés de se orientar pelas emoções. Ficaremos maravilhados quando nos vimos andando como Jesus andou, 1 João 2 e 6, e notarmos que fomos aperfeiçoados e enriquecidos em Cristo para esse padrão de vida. Finalmente, amar pela fé é se unir a Cristo e se conformar com Ele em tudo, Gálatas 2, 6 e 7. Conclusão. A prática do amor é a disciplina mais elevada da vida cristã. É o meio pelo qual Deus se entrelaça em mim e eu nele. Vejamos o que a palavra de Deus diz a esse respeito. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João capítulo 4, verso 16. Esse amor não é um esforço humano na tentativa de ser melhor a cada dia. É uma dádiva de Deus que o Espírito Santo se encarregou de nos conceder quando o recebemos pela fé, Romanos 5 e 5. Uma vez que Cristo vive em mim, meu coração irá transbordar do amor de Deus como uma fonte inesgotável, Gálatas 2 e 20. Logo, aquilo que era impossível ao ser humano, perdoar o ofensor e amá-lo, torna-se uma ação simples e descomplicada, pois a fé nas palavras de Cristo removeu toda a confusão, Romanos 10 e 11. Ficará claro que é Cristo quem ama através de mim. Eu apenas permito que Ele faça e desfruto dos resultados do seu trabalho através de mim. Aplicação teórica. O que o amor representa na vida cristã? Por que preciso perdoar e como fazê-lo? Aplicação prática. Examine cuidadosamente e medite em todas as referências bíblicas desta lição. Lição 12. Aprenda a aplicar a fé. Introdução. Tudo no reino de Deus acontece através da fé. Quando mergulhamos no conteúdo bíblico, ficamos fascinados com o poder realizador da fé na vida dos distintos personagens ali presentes. Abraão gerou uma poderosa nação pela fé. Moisés se tornou o maior líder da história pela fé. Davi foi o melhor rei de Israel pela fé.
Pela fé, os 12 apóstolos fizeram mais milagres e produziram maiores obras do que Jesus enquanto estava na terra como homem. Pela fé, Paulo fez mais do que todos os apóstolos juntos, como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Pela fé, Filipe sacudiu a cidade de Samaria e impactou milhares de vidas durante o seu ministério. A fé é um fundamento firme para todo cristão verdadeiro. Por meio da fé, o cristão acredita que obterá o que espera em oração e se reveste de plena certeza que alcançará, até mesmo o que jamais viu com seus olhos. A fé aceita com facilidade a existência de um Deus todo-poderoso, soberano, Senhor sobre todos e autoexistente. Fé é agir em obediência com o que Deus falou em sua palavra. Todo ser humano tem certo grau de alta confiança. Mas quando brota a fé no seu coração, ocorre uma mudança de autoconfiança para autoconfiança, de confiança em si mesmo para confiança em Deus. Desse modo, ele deixa de confiar em si para confiar em Deus. Sua fé abraça a certeza de uma recompensa nesse relacionamento com Deus. Hebreus 11, verso 1 e 6. Por esta razão, depois do amor, o bem mais precioso na vida do seguidor de Jesus é a fé. Aquele que almeja ser um cristão vitorioso deve encher-se diariamente de amor e fé. 1 João 5 e 4. Tanto para evitar o pecado, quanto para viver sem limites. Existem algumas barreiras ao crer. Primeiro, a cegueira espiritual é um tipo de bloqueio no entendimento, 2 Coríntios 4 e 4, fazendo do coração humano um terreno estéril para a fé. 2. O próprio diabo, não os demônios, atua se antecipando ao efeito da palavra no coração do ouvinte, distraindo à beira do caminho, roubando-a antes que ela germine a fé. Certamente, porque ele sabe que é no coração que a fé brota. Romanos 10 e 10. 3. A sociedade, os amigos e até mesmo os parentes fazem uma forte pressão sobre o novo crente. Mateus 13, versos 5 e 6 e 20 e 21. E muitas vezes ele desiste da fé que abraçou. A palavra no seu coração morre e a fé seca. 4. A rotina de compromissos seculares, acadêmicos e o desejo pelo sucesso financeiro entram em colapso diante de um evangelho que nos convida ao amor, ao próximo, ao serviço e à generosidade. Se o novo convertido não cultivar a palavra em seu coração, esses espinhos irão bloquear a fonte de luz, calor e oxigênio que dela emana, deixando seu coração úmido, frio e sombrio. Nesse coração a fé é sufocada. Mateus 13, 7 e 22. É importante saber que os obstáculos à fé podem ser vencidos pela oração perseverante e intensa da igreja, pela pregação ungida e bem fundamentada nas Escrituras e, por fim, pela atitude certa do novo crente. Mateus capítulo 13, verso 8 e 23. A fé começa pequena. No começo, é como um grão de mostarda, mas depois a maior hortaliça. Lucas 17, 6. A fé pode crescer, segundo Tessalonicenses 1 e 3, e se multiplicar a 30, 60 e 100 por 1. Se a palavra cair no terreno certo, Mateus 13, 8 e 23. Deus nos leva a situações difíceis e improváveis de propósito. Muitas lutas e provações que passamos poderia ser chamada de escola da fé, onde Deus é o nosso personal. As dificuldades são as máquinas, nossas reações e atitudes são os exercícios. Ele deu um projeto para ser executado em 100 anos a um velho de 500 anos. Gênesis 5, 32 e 6 e 14.
entregou o desafio de gerar uma numerosa nação a uma mulher de 90 anos, estéril, casada com outro velho de 100 anos. Gênesis 21, do 1 ao 7. Decidiu salvar o mundo da maior crise agrícola já vista através de um prisioneiro. Gênesis 41, verso 14. Escolheu libertar o seu povo das mãos de Faraó e de seu apavorante exército através de um homem de 80 anos, com uma vara na mão e muito medo. Êxodo 3, 6 a 11. Ordenou que uma viúva pobre sustentasse um profeta por um longo tempo, um tempo de fome extrema. 1 Reis 17, 9. Preferiu derrotar o maior inimigo do seu povo através do menor homem. 1 Samuel 17, 4 e 42. Usou o lanche de um rapaz para alimentar mais de 5.000 pessoas. Entregou à terra a melhor notícia do céu por meio do Galileu insignificante no conceito humano. Deu vida eterna ao mundo, a mais elevada honra através da cruz, o mais humilhante e vergonhoso método de punição. Colossenses capítulo 1, verso 20. A fé brota primeiro no coração. Deus concede-nos a fé no momento que Ele vivifica-nos de um estado de morte espiritual. Efésios capítulo 2, verso 5. Iluminando nossos corações por meio da pregação do Evangelho. A fé, portanto, brota no coração humano pelo ouvir atento. Tiago 1:21. Compare com 2 Tessalonicenses 2:10, ficando a cargo de quem ouve, sem distinção e decisão de crer ou não. Hebreus 4, verso 2 e 3, Romanos 3, 21 e 26. A fé de Raabe é um exemplo especial do Antigo Testamento sobre os resultados positivos que o ouvir cuidadoso produz. Josué 2, do 8 ao 14, Hebreus 11, 31. A fé não é esperança, é uma certeza inabalável. Hebreus 11:1. Do coração e não da mente, que nasce no ouvir a palavra e se fortalece pela oração. Romanos 10:17. Crer antes de ver. João 20, 25 e 29. A fé fala sem reservas. Citar a Bíblia não é necessariamente fé. Mas quando há fé no coração, haverá palavras vivas de Deus nos lábios. Deus disse a Josué: não cesses de falar. Porém, antes e depois dessa frase, ele ordenou expressamente: antes, medita nela, no livro sagrado, dia e noite, e também dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Josué 1, versos 7 ao 8. Sua ordem parte do princípio de que, para falar a palavra santa de Deus, primeiro deve ser conhecê-la e desfrutá-la na intimidade com Deus, absorvê-la e obedecê-la. Quando há fé no coração, sairá vida da sua boca e não morte. Provérbios 18 e 21. Você será bem-sucedido e não derrotado quando falar. Mateus 12, 37. O que sair da sua boca será remédio e cura para quem ouve e não morte. Sua palavra terá poder de realização. Marcos 11, 23. Multidões virão a crer como em Icônio. Atos 14, 1. Pois quando há fé, haverá voz. Romanos 10, 8 ao 10. Portanto, a fé é o som do coração, cheio de Deus, expresso em palavras. A linguagem de fé é o antídoto para o veneno mortífero da língua e uma fonte que jorra de bênção, não maldição. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote precisava entrar no Santo do Santo uma vez por ano para sacrificar animais pelos pecados do povo, representando o sacrifício da cruz. Jesus, porém, diferente daqueles sacerdotes, com seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, o céu, sendo Ele mesmo a oferta e o ofertante, abriu para nós um novo e vivo caminho de acesso a Deus. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Seu trabalho foi completo e definitivo na terra,
mas no céu ele ainda trabalha na função de sumo sacerdote, representando-nos juridicamente à direita de Deus, Hebreus 10 e 12, como sumo sacerdote da nossa confissão, Hebreus 3 e 1, velando pela sua palavra para cumprir. Portanto, aquele que crê precisa dar voz à sua fé, se deseja vê-la ativa e operosa. A fé age prontamente. A fé verdadeira é sempre acompanhada de ação e atitude. Ela não se contenta em ouvir a palavra apenas, ela terá que praticá-la também. Mateus capítulo 7, versos 24 ao 27. A fé morrerá se formos ouvintes negligentes, mas trará grandes conquistas se formos operosos praticantes da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, verso 25. Quer viver e permanecer em nós, 1 Pedro 1, 22 e 23. O mundo espiritual é a nossa terra, a ser cultivada através da prática da fé, Efésios 1 e 3. Se o lavrador diligente é farto de pão, o homem de fé se fartará de riqueza e honra, ao praticar a sua fé e colocá-la em operação, Provérbios 8 e 18. Conclusão. A fé pode parecer irresponsável e inconsequente algumas vezes. Basta olharmos as histórias de Golias, mas a fé tem um fundamento sólido, a palavra infalível de Deus. O mundo espiritual dirige a nossa realidade física através da fé na palavra de Deus. Nesse caso, eu creio quando aceito a cura, mesmo se ainda estou doente, até vê-la de fato. Quando aceito me tornar um filho melhor, um pai ou um excelente marido, quando as circunstâncias me diziam que não poderia ser assim. Quando aceito perdoar apesar de ainda estar ofendido e amargurado. Quando aceito andar apesar de superfície abaixo de mim ser água e não terra firme. Como aconteceu a Pedro, quando aceito alimentar a multidão, apesar de ter apenas 5 pães e 2 peixinhos partidos num cesto. A exemplo de Jesus, quando aceito que sou justo, apesar de ainda estar num corpo de pecado, e que sou santo, apesar de ainda pecar. Quando aceito que estou morto para o pecado, apesar de ainda estar respirando. Quando aceito que sou novo homem, apesar de ter a mesma aparência, e aceito que estou eternamente salvo, apesar de ainda estar aqui na terra. Quando aceito que Jesus é Deus, apesar de ser homem, também aceito que Ele está voltando em breve, apesar de parecer demorar muito. Quando aceito que o céu é a minha pátria, apesar de ter nascido na terra. Quando aceito que a Bíblia é a palavra viva de Deus, apesar de homens inspirados a terem escrito. Quando aceito que o Espírito Santo é real e habita em mim, apesar de eu não poder vê-lo. Pois aprendi que a fé não precisa ver, nem sentir, nem de provas ou evidências. A palavra de Deus lhe basta para ser o que é. Isso é andar pela fé. Isso é viver pela fé. Isso é honrar a fé. Quem vive assim suporta o peso do título de herói da fé. Aplicação teórica. O que é fé e como posso aumentá-la? Quais são suas dificuldades para aplicar a fé? Aplicação prática. Examine cuidadosamente e medite em todas as referências bíblicas desta lição. Lição 13. Conheça algumas verdades importantes. Introdução. A verdade por si só tem um poder libertador. João 8:32. Mas o conhecimento da verdade preserva do mal aquele que lhe dá ouvidos. O desejo de Deus é nos mostrar o caminho em que devemos andar para nos poupar de experiências indesejáveis e frustrações. Isaías 30:21. Ele apresentou a Israel 10 categorias diferentes de bênção que lhes daria como recompensa da obediência e uma lista pavorosa de maldições que viria com a desobediência. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 ao 14. A verdade
poderia tanto guiá-los pela estrada de ricas bênçãos ou pelos pântanos de aflições e maldições incontáveis. Saber a verdade nos deixa mais responsável pelas recompensas ou consequências de nossas escolhas. Nesta lição, veremos 3 blocos de verdades importantes para o seu crescimento pessoal na fé em Jesus. Proteja sua fé de naufragar. Não tenha vergonha de seguir a Jesus, Marcos 8:38. Cuidado com as seitas falsas. Seu coração pertence a Cristo, portanto, abandone toda entidade religiosa que não seja confiável e bíblica, incluindo fraternidade ou sociedades secretas, como maçonaria, testemunha de Jeová, mormons e outras. Tenha cuidado para não se envolver em dívidas com agiotas ou compras a prazo de maneira irresponsável e muito cuidado em ser avalista de alguém. Procure não tomar dinheiro emprestado. Entretanto, se for preciso tomar emprestado, seja fiel no pagamento ou pelo menos dê satisfação quando não for possível pagar no dia marcado. A Bíblia ensina que você não deve ser fiador. Provérbios 6, 1-5 e 11-15. Cuidado com os pecados da língua. Maledicência, fofoca, fuxico, mentiras, vocabulários perversos, piadas de baixo calão e palavras de maldições. Tiago 3:6, 1-12, Provérbios 6, 16-19. Deus reprova e abomina aqueles que colocam uns contra os outros com aquilo que dizem, 1 Coríntios 6, 9-10. Mesmo que seja verdade, nunca fale nada que seja mal ou desagradável sobre outra pessoa, nem mesmo em oração. É melhor orar em secreto pelo irmão faltoso, Mateus 6:6. O vocabulário utilizado atualmente, tanto pelos homens como pelas mulheres, é uma enorme evidência da decadência moral em nossa sociedade. Os palavrões já são ouvidos na boca das crianças que imitam os pais, tio e outros. As letras maiúsculas populares estão infestadas de insinuações, palavrões, palavras obscenas. Há pessoas que, de cada 5 palavras proferidas, 2 são palavrões. Precisamos ser um povo diferente, com uma nova maneira de falar. A Bíblia reprova todo e qualquer tipo de conversação suja e imoral. Nossa boca deve ser um instrumento nas mãos de Deus. Sempre fale a verdade. A mentira é um dos pecados mais comuns praticado pela nossa sociedade, a ponto de muitos já estarem tão viciados em mentir que não vem mal algum nesse pecado tão sério. A mentira reflete covardia em não enfrentar a verdade. Ela é uma grande falha no caráter. Mentir é falar apenas parte da verdade ou omitir o restante dela. Mentir é pular os detalhes e esconder algo importante de propósito, distorcendo a verdade. É também exagerar sobre fatos ou inventar coisas que não existem. O novo crente não mente. Colossenses 3:9. Mentir resultou na morte de Ananias e Safira, Atos 5:4. O mentiroso será destruído, Salmos 5:6. Os mentirosos serão lançados no lago de fogo, Apocalipse 21:8. Mantenha-se aquecido no corpo de Cristo. Seja fiel em participar dos cultos, escola bíblica dominical, celebração do culto de domingo à noite, reuniões de oração, encontros com os líderes e os trabalhos estipulados para novos convertidos. Conclusão:
Após a sua conversão, é de fundamental importância que você comece logo a se relacionar constantemente com sua nova família. Assim você desenvolve fortes vínculos de amizade e discipulado de quem você receberá ajuda e orientação para a sua nova vida. Enquanto a lenha permanece na fogueira, ela se mantém acesa. Mas quando tirada da fogueira, logo se apaga. O mesmo acontece conosco em relação ao hábito de congregar. Mesmo quando não sentimos vontade de congregar, devemos decidir ir assim mesmo à casa de Deus, pois isso nos manterá vivos e saudáveis espiritualmente. A falta do desejo de congregar é um sintoma forte de doença espiritual. É exatamente no momento no qual menos sentimos vontade é quando mais precisamos congregar para o nosso bem espiritual. Vigiai. Pode parecer difícil, mas seu esforço terá recompensa. Lucas capítulo 13, verso 24, Mateus 11, verso 12. Aplicação teórica. Por que você deve proteger a sua fé? Como proteger a sua fé? Porque viver e falar a verdade são características do verdadeiro cristão. Qual a importância da reunião nas igrejas? Lição 14. Cultive uma vida pura. Introdução. Você e eu fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Um povo santo e puro para Deus. Como sabemos, Deus criou o homem e a mulher, sendo Ele mesmo autor do sexo e da sexualidade. A relação sexual é pura e santa, desde que seja feita dentro dos limites e propósitos do casamento, de acordo com a ideia original de Deus. A atração sexual entre homem e a mulher é normal e foi estabelecida por Deus, visando a felicidade do casal e também para a procriação. Porém, por ser uma relação forte e atraente, Deus estabeleceu regras e limites bem claros que devemos respeitar, pois uma vez desobedecida, colheremos desgraças e tristezas. Toda relação sexual fora do casamento é adultério ou prostituição e é proibido por Deus. Mesmo que já sejam noivos, a relação sexual antes do casamento desagrada a Deus e tem sérias consequências. Estude os versículos em Gálatas 5:19, Efésios 5:3 ao 5, Colossenses 3:5, 1 Tessalonicenses 4, verso 1 ao 8, Hebreus 13, verso 4, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18 ao 19. Instruções gerais sobre a pureza. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19. Somos orientados a fugir da impureza, 1 Coríntios 6:18. Fugir da impureza quer dizer fugir do ato sexual, da ocasião, dos lugares de tentações, das amizades ou de qualquer coisa que induza provoquem a imaginação ou a fim de nos fazer ceder à tentação. Exemplos: fugir das revistas, livros, dos filmes pornográficos e ainda daqueles programas de televisão de certas vestimentas provocantes, sensuais, das piadas imorais e de tudo que é malicioso. A prostituição é um pecado direto contra o corpo, 1 Coríntios 6:20. A palavra de Deus nos manda fugir das paixões da mocidade, 2 Timóteo 2:22. O amor ao padrão do mundo é inimizade contra Deus, 1 João capítulo 2, verso 15 e 17. O seguidor de Jesus precisa abandonar todo vício, 1 Coríntios 7:1, capítulo 6 e 17, 1 João 5, verso 3 ao 5. A palavra de Deus condena qualquer insinuação à sensualidade, 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Instruções básicas aos solteiros.
As orientações bíblicas são claras quanto ao padrão cristão para os solteiros. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 ao 18. Muitos perguntam: pode uma moça crente namorar um rapaz descrente? Pode um rapaz crente namorar uma moça descrente? Os pais devem permitir que seus filhos namorem jovens descrentes? Pode uma moça crente casar-se com um rapaz descrente? Pode um rapaz crente casar-se com uma moça descrente? Os pais permitem que seus filhos casem-se com jovens descrentes? Precisamos ficar com o que a palavra diz. O relacionamento no reino de Deus são diferentes daqueles praticados no mundo. No reino de Deus, namoro cristão é o início do relacionamento entre um rapaz espiritual e uma moça espiritual que creem, depois de muita oração e conselho, que Deus já revelou a sua vontade para se casarem e com a bênção e permissão de seus pais e líderes espirituais, decidem aproximarem-se mais nas seguintes áreas: espiritual, social, emocional, por um tempo relativamente curto, somente para confirmar as vontades de Deus para suas vidas. Instruções básicas aos casados. Deus deseja salvar e restaurar totalmente a sua família, pois a vontade dele é que você tenha um casamento muito feliz e abençoado. Para isso, ele deixou princípios fundamentais que devem ser seguidos. Casamento é uma aliança irrevogável. É importante oficializar e legalizar o seu casamento diante das autoridades do país. Romanos 13:1. Se o seu casamento não é legalizado, legalize-o, se for possível. Se não for possível legalizar, fale com o pastor ou discipulador da igreja e busque orientações e conselhos sobre o que fazer. O casamento deve ter muita fidelidade. Provérbios 5:18 ao 20. O marido precisa ser responsável em amar a sua esposa e ser o provedor da sua família no âmbito material. Provérbios 24:27. No aspecto afetivo, provendo amor, carinho, respeito, atenção, tempo. Efésios 5:28 ao 30. E no aspecto espiritual, ser o sacerdote da família. Salmo 127. O homem também deve se posicionar como líder de sua casa. Gênesis 1:26. Controlando as finanças, participando dos estudos, das disciplinas e educação dos filhos, e lutando pelos sonhos e necessidades da família. A esposa precisa ser submissa ao seu marido, auxiliar seu esposo na disciplina e educação dos filhos e ser sexualmente uma muralha para o seu marido. Cantares 8:10 e 6 e 7. A esposa é um elemento fundamental para que o marido cumpra sua missão. Submissão não é uma posição inferior no casamento, mas o papel de coparticipação da mulher ao lado do marido. Quando um casamento acaba, a culpa é primeiramente do marido, depois da esposa. Mas quando o casamento é bem-sucedido e feliz, os dois são responsáveis por isso. Conclusão: o pecado sexual tem sido aceito por tantas pessoas como algo comum e normal que se torna uma norma de vida. Alguns pais esperam que seus filhos tenham sua primeira experiência sexual já na adolescência. Mães orientam suas filhas como usar preservativo para que elas não fiquem grávidas. As revistas e filmes pornográficos circulam livremente nas ruas, nas praças e nas casas de muitos. Porém, o reino de Deus tem o seu próprio padrão de santidade. 1 Pedro 1:14 ao 16. E nos convida a renovar nossa mente para desfrutar do melhor desta terra, sem macular a glória de Deus em nós. Romanos 12, verso 1 ao 2. Aplicação teórica. O que é ser puro e como você pode viver em santidade? Qual a importância de ter uma vida santa? Fale com base na palavra de Deus sobre o namoro de cristão com não cristão.
Aplicação prática: examine cuidadosamente e medite em todas as referências bíblicas desta lição. Lição 15. A ceia do Senhor. Introdução. A ceia do Senhor é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo para a igreja. A Bíblia revelará que a celebração da ceia do Senhor está muito além de ser uma mera refeição religiosa. Iremos analisar nesta lição a ceia do Senhor em relação a 3 pilares bíblicos: autoexame, identificação com Cristo e memorial. A relação da ceia com 3 pilares bíblicos. Autoexame. A própria pessoa se examina e julga o que vê em seu coração antes de tocar nos elementos da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11:13. Cada um recorre à ajuda de Deus para uma sondagem imparcial e profunda. Salmo 139, verso 24. O Senhor aponta os problemas do coração. Lucas 24 e 25. O Senhor ordena uma atitude radical para corrigir o mal. Mateus 15, 19. O Senhor se inclina até a pessoa para vivificar seu coração. Isaías 57, 15. A pessoa permite, o Espírito Santo imprime a cultura do reino de Deus nas paredes do seu coração. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2 ao 3. O coração purificado pelo Senhor se torna terra fértil e própria para a palavra de Deus, dando muito fruto. Lucas capítulo 15. A pessoa está em paz com Deus e, portanto, participa da ceia do Senhor, desfrutando dos benefícios da presença de Deus e de suas bênçãos. Identificação com Cristo. O principal sentido da ceia é que Jesus ofereceu o seu corpo e seu sangue por nós, e nós devemos, em resposta, oferecer-nos a Ele em amor e obediência. 1 Coríntios capítulo 11, verso 24 e 25. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. O lavar pés é muito significativo na ceia do Senhor. João 13, 1 ao 11. Lavar os pés uns dos outros é obedecer a ordenança de Cristo para nos identificarmos com a sua missão de cuidar do estado espiritual dos nossos irmãos e fortalecê-los, adverti-los, encorajá-los e instruí-los quando necessário, como se estivéssemos lavando-lhe os pés e secando. João 13, verso 12 ao 17. Quando você pecar contra ele, Mateus capítulo 5, verso 23 ao 24, ou quando ele pecar contra você, Mateus 18, verso 15 ao 17, é sua responsabilidade lavar os pés de seu irmão. Efésios capítulo 4, verso 31 e 32. Cristo entregou sua vida por nós para que nós igualmente entregássemos a nossa vida em favor de nossos irmãos, que constitui a Igreja de Cristo. 1 João 3 e 16. Ele suportou sofrimentos, dor em seu corpo para nos prover cura física, emocional, espiritual e salvação. Nós devemos seguir os seus passos, estando dispostos a suportar sofrimentos e injúrias por ele, para manifestar o amor e a graça de Deus ao mundo através de nossa postura cristã. 2 Pedro capítulo 2, verso 24, Isaías 53, verso 5. Seu sangue foi derramado para celebrar a nova aliança escrita em nosso coração, para que nós fôssemos aperfeiçoados, para fazermos a vontade de Deus. De igual modo, temos uma aliança com Cristo, de iluminar o coração dos incrédulos, para livrá-los da ignorância sobre Deus e o plano divino para eles. Hebreus capítulo 10, versos 14 ao 18 e Hebreus 13, versos 20 e 21.
o penoso trabalho de Cristo na cruz nos coloca em dívida com aqueles que ainda não conheceram a graça de Deus. João capítulo 12, verso 32. Romanos 1, verso 14 ao 15. Na cruz, Jesus assumiu o nosso pecado e nos deu a sua justiça. Somos, portanto, a própria justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Em resposta a isso, devemos ajudar o mundo a receber a justiça de Cristo por meio da pregação do Evangelho, Romanos 6 e 13, João 17 e 18. Esse é o propósito do instrumento de justiça. Memorial. A ceia é um memorial da morte de Jesus para ser lembrado pela igreja todas as vezes em que ela se reunir em torno da mesa do Senhor, até a volta de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 25 e 26. Atos 1 e 11. A ceia é para lembrarmos que o arrebatamento não será precedido por nenhum tipo de sinal específico. Ele virá como ladrão e, portanto, sem aviso breve. Lucas capítulo 12, verso 43. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 ao 13. A ceia lembra-nos que Jesus virá, primeiramente, apenas para a igreja. João 14, 13 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. A ceia nos alerta que Jesus virá nos ares e não na terra para levar a sua noiva, apenas as 5 virgens prudentes, apenas elas e não todos os crentes. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. A ceia precisa consolar a igreja enquanto os que morreram em Cristo, dizendo que quando Jesus vier para nos arrebatar, eles ressuscitarão primeiro, serão transformados e subirão para o encontro com Ele nos ares. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos em seguida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 18. A ceia precisa tranquilizar a igreja de que a grande tribulação não virá enquanto o arrebatamento não acontecer. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 6 ao 9. Conclusão. À medida que ficarmos mais velhos e discernimos melhor nosso corpo, reconhecemos e localizamos os órgãos vitais, potencializamos nossa força e conhecemos nossos limites e exercitamos o intelecto na concepção do raciocínio lógico e organizado. A isto chamamos de maturidade. Paralelamente, o crente espiritualmente maduro é aquele que exercitou as faculdades da fé e do amor. Hebreus capítulo 5, verso 14, Efésios 3 e 18. Para discernir o corpo de Cristo dos elementos da ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, 29, partindo do princípio de que Jesus ofereceu seu corpo físico na cruz, um sacrifício literal, dramático, que é simbolizado pelo pão e pelo cálice. Portanto, o pão e o cálice são símbolos. O corpo de Jesus e seu sangue derramado, o significado. Então, o que é o corpo de Cristo, uma vez que os elementos da ceia são apenas símbolo deles? A resposta a essa pergunta vem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membro deste corpo. A ceia do Senhor é uma ordenança divina e, sem dúvida, deve ser celebrada como a maior festa espiritual da igreja. É quando festejamos a derrota do inimigo e celebramos a vitória sobre o pecado e a maldição das enfermidades e também relembramos a morte de Jesus até que ele venha. A participação no corpo de Cristo é um chamado para andarmos em comunhão com todos os irmãos, vivendo em paz e harmonia, sem ressentimento ou mágoa contra ninguém. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 ao 26. Ao mesmo tempo, concentrados no cumprimento da grande comissão, Mateus 28, verso 18 ao 20. Revelando a multiforme graça de Deus ao mundo, Efésios 3 e 10. Portanto, antes de tomar a ceia do Senhor, recorde com gratidão tudo que Jesus fez na cruz por você. Decida andar sempre em amor com os seus irmãos.
Participe da ceia do Senhor, apropriando-se da justiça, perfeição de Deus, da cura divina, da prosperidade financeira conquistada por Ele, em resposta a Cristo por seu sacrifício na cruz. Ofereça-se a Deus como instrumento de justiça. Romanos capítulo 6, verso 13. Em favor da salvação do mundo. João 17, 18. Nunca falte a ceia do Senhor. Aplicação teórica. Qual a importância de celebrar a ceia do Senhor? Quais os significados dos elementos presentes na ceia do Senhor? Porque a pessoa precisa examinar a si mesma para depois tomar os elementos figurativos da ceia. Aplicação prática. Examine cuidadosamente e medite em todas as referências.